Vamos aplaudir o Senhor Jesus, queridos. Glória a Deus. Eu vou pedir, se você puder ficar em pé um pouquinho, só mais um pouquinho, daqui a pouco você vai sentar aí e desfrutar da palavra de Deus. Hoje é um dia especial, por duas razões. Primeiro, que é dia de Santa Ceia, e Santa Ceia sempre é um dia especial, não é não? E também hoje é 7 de setembro, e eu queria junto com você orar pelo Brasil, amém? Vamos orar pela nossa nação, vamos abençoar o nosso Brasil. Você tem poder nas suas palavras para declarar que o Brasil é um país abençoado, próspero, um país que já se dobrou aos pés de Jesus, amém? Ore junto, declare isso em nome de Jesus, amém? Pai, nós oramos nessa manhã, obrigado por esse dia. Estamos, Deus, mais e mais fortes juntos como igreja, declarando bênção sobre a nossa nação. Somos privilegiados de ter nascido nesse país. Deus, que o Senhor traga bênção sem medida, bênção do céu, que o Senhor possa abençoar o nosso país, que seja um país próspero, ungido, abençoado, que todos os recursos, riquezas que o Senhor tem colocado sobre esse país, Pai, venha abençoar essa nação. Oramos, Deus, que seja um país livre, onde o Evangelho pode ser anunciado, pregado. Senhor, oramos pelos líderes dessa nação, conduza o coração deles. Tua palavra diz que o coração do rei está na tua mão, nas tuas mãos. É o Senhor que coordena, é o Senhor que dirige. Nós abençoamos o nosso país e declaramos que esse país, o Brasil, já é do Senhor Jesus. Essa nação já é do Senhor Jesus, já se prostrou, já se dobrou diante do Senhor, Pai. É o clamor da tua igreja. Por isso, como igreja unânimes, nesse dia, nós abençoamos e declaramos, diga comigo, o Brasil já é do Senhor Jesus, amém? Dá um aplauso para Jesus, aleluia, aleluia, amém? E se você quiser ainda em pé, abrir a sua Bíblia no livro de Atos, por favor. Atos no capítulo 16. Atos no capítulo 16, versículo 25 e 26. Olha o que diz. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus. Os outros presos os escutavam. De repente, sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Todas as portas se abriram e as correntes de todos, diga comigo assim, todos se soltaram. Pai, te agradeço, fale conosco, ministra no nosso coração. É o seu momento de sermos edificados pela tua santa palavra. Muito obrigado por esse dia, em nome de Jesus, amém? Você pode sentar e aplaudir o Senhor Jesus mais uma vez. E nós estamos começando hoje uma série de mensagens. Essa série de mensagens que eu creio que talvez será 2 ou 3 domingos que vamos falar sobre esse assunto. O som que move o céu e a terra, que toca, mas a gente está usando essa palavra move, né, porque ele pode mudar o destino, circunstâncias, se nós entendermos sobre esse som aqui. E eu queria pedir para você que está aqui, não faltar nenhum desses domingos, para que todas essas partes, né, estamos na primeira parte hoje, seja concluída e você possa entender mais e mais sobre esse som. Estamos começando hoje. Eu quero falar hoje com você sobre eu não vou usar 2 sons, mas eu acho que um som dividido em 2, né? Que são 2 sons que nós como igreja podemos proclamar. E esse som que nós estamos falando é aquilo que sai de nós, que sai da nossa boca, que sai do nosso coração, que toca o coração de Deus, que move o coração de Deus. Você sabe que existem muitos tipos de sons que nós liberamos, né? Tem aquele som, tem gente que tem aquele som da murmuração, já viu? Acorda reclamando. Porque as palavras que eles soltam, o som que eles soltam é de murmuração, de reclamação, né? Sempre não está bom, todo o tempo está difícil,
as palavras sempre são essas, tem aquele som, né, da crítica, as pessoas que sempre estão procurando coisas para criticar, e critica, todo tempo tem algo para ele criticar, ele nunca consegue ver as coisas boas, só as negativas, procurando um detalhezinho para criticar, aquele som da fofoca, do desespero, aquele som da pessoa que está depressiva, cabisbaixa, de fracasso, tem vários tipos de som, se eu fosse falar aqui tem muitos, né? Existem muitos, mas existe um som, que esse som, ele rompe o físico e chega no espiritual, ele rompe as cadeias desse mundo natural, e consegue tocar o céu, consegue tocar o coração de Deus, consegue mover o coração de Deus. Deus, ele não muda, ele já sabe o que tem que fazer, ou o que ele vai fazer, mas esse som, ele toca o coração de Deus, e por isso, quando ele toca o coração de Deus, a palavra se manifesta. Toda vez que a gente toca o coração de Deus, a palavra de Deus se manifesta na nossa vida, é interessante, e Deus, o Senhor, ele nos chama, para nós vivermos um nível diferente, um nível mais profundo, de um som, de algo mais profundo, e nós vamos falar hoje desse primeiro som, que é a oração e a adoração. Diga comigo, oração e adoração, é uma mescla, é junto, os dois parecem só um, né? Mas é importantíssimo a gente saber definir, para poder praticar, então a oração é um som, que Deus espera que aconteça. Eu não vou dizer que Deus está ansioso, porque a Bíblia fala que não tem que andar ansioso, e Deus não anda, mas ele fica na expectativa desse som, porque esse som, ele quebra barreiras, ele quebra limites, ele quebra cadeias, e ele pode alcançar o lugar que Deus está, para nos abençoar, para abençoar a nossa vida. E tem um cantor, um adorador, que ele canta uma canção, e é interessante a canção que ele canta. Começando essa canção, ele canta algo, eu diria assim, forte, mas que é interessante para refletir. Eu gosto dessa canção, até já está na minha playlist, né, de adoração. Aqui ali eu ouço, mas toda vez que eu ouço, eu entro numa reflexão profunda, realmente, como que está a minha vida de oração, como que está a minha vida de adoração. E nessa canção, uma das palavras que ele fala é assim: Senhor, a minha adoração se tornou sequidão, se tornou um deserto. Ele está falando de quê? Da oração vazia, da oração seca, da oração que é um deserto. Você sabe o que é um deserto? Eu já fui em lugares desertos que a terra racha, tão seca que ela é. E ele continua falando da adoração, até a minha adoração, né? Até a minha adoração já não passam de canções e palavras repetidas. Não tem o que falar, fica repetindo. Não tem adoração para fluir, não tem vida de Deus fluindo, não tem vida de Deus. Você já ouviu essa canção? Vamos cantar ela um pouquinho? Só essa parte, canta junto com a gente, só essa parte, só para a gente refletir, como que está a nossa vida de oração, Senhor, a nossa vida de adoração. Se tornou em sequidão, se tornou um deserto. Isso. Até a minha adoração já não passa de canções, de palavras repetidas. Diga de novo. Senhor, minha oração se tornou em sequidão, se tornou um deserto. Até a minha adoração já não passa de canções, de palavras repetidas. E aí ele vai cantar lá um pouquinho mais na frente, para Deus abrir o céu. Como é que abre o céu?
abre o céu com uma oração que não é vazia. Abre o céu com uma adoração sincera. Aí abre o céu, aí a chuva vem, aí rega. Já viu um crente regado na unção de Deus? É um crente feliz, é um crente alegre. Ele vem para um culto, uma adoração dessa que nós tivemos aqui, não tem como ele não adorar, não tem como ele não se encher da presença de Deus. É isso que Deus quer para cada um de nós. E Jesus, ele vem nos chamar para um nível mais profundo. Já viu aquela passagem da Bíblia que Jesus conversa com aquela mulher no poço? Eles estão conversando muitas coisas, mas eles entram nessa conversa, aonde se deve adorar. E aí Jesus vai falar para aquela mulher o lugar aonde adorar. É no monte, algum outro lugar? Não. Ele procura verdadeiros adoradores, sincera adoração. E ele vai convidar aquela mulher para entrar no nível mais profundo. Se você pelo menos imaginasse com quem é que você está falando. Aquela mulher tinha o privilégio de estar conversando com o próprio Deus. Ele está falando, eu quero levar você para um nível mais profundo. E quando a gente entra no nível mais profundo, é aquele profundo daquele rio, né? Que você vai mais profundo, e você mergulha mais, e você se enche mais, e você mergulha mais, e você vai se enchendo da presença de Deus. Então essa série de mensagem começa com esse som, o som da oração e da adoração, porque é esse som que Deus quer ouvir. Ele não está interessado na murmuração, na reclamação. Ele sabe as nossas necessidades, a Bíblia fala. Jesus falou isso. Ele conhece todas as nossas necessidades. Não precisa a gente ficar batendo nessa tecla. Sabe o que Ele quer? Ele quer um som diferente. Ele quer um som que vai vir e que vai mexer com a estrutura espiritual. É o som da oração. Quando você se põe diante de Deus e faz diferente. O som da oração e da adoração. O som da oração é a respiração da nossa alma. Quando você ora, você ora profundamente, ora intensamente, você está expressando o profundo do seu ser e tocando o coração de Deus. É a expressão do nosso ser, da nossa alma. Nós vamos tocar o coração de Deus com o nosso coração, né? Nós vamos derramar o nosso coração na adoração através da nossa canção, do nosso louvor. A oração, ela abre a porta da presença de Deus. Quantos querem que Deus realmente ouça a sua oração, abra as portas para você ser abençoado? Dá um glória e diga glória a Deus, aleluia. Irmão, de manhã o culto da manhã foi tão forte aqui, deu vontade de acabar, mas não, né? Mas tem que acabar, porque isso não é só aqui, isso é a nossa vida, né? Hoje nós estamos falando aqui, a gente adora aqui, mas partiu daqui, tem que continuar na segunda, tem que continuar na terça, tem que continuar todos os dias, é a nossa vida na presença dEle. E a oração, ela precisa ser uma oração forte, diferente. Tem muitos exemplos na Bíblia que nós poderíamos falar, mas deixa eu falar 2 exemplos para você aqui. Um dos exemplos dessa oração que abre a porta do céu e toca em Deus, o exemplo do Daniel. Já viu falar o Daniel? A Bíblia fala que o Daniel, mesmo em perseguição, mesmo onde ele morava, levantaram leis contra isso, mas a Bíblia diz que ele orava 3 vezes por dia. 3 vezes por dia, ele abria a sua janela, estendia a mão para Jerusalém, você se de joelho, você se em pé, e clamava a Deus. Clamava e buscava a Deus e orava a Deus e pedia para Deus sarar a nação, pedia para Deus dar revelação, pedia para Deus trazer luz, pedia para Deus trazer, né, a palavra para que ele pudesse falar o som certo, liberar a palavra certa. E o Daniel estava lá fazendo o quê? Ele estava orando, mesmo no meio de perseguições. Daniel, ele não desistiu, ele persistia, ele sustentava a sua vida através da oração, né?
E você sabe o que aconteceu, né? Daniel vai ser até jogado da cova dos leões, porque desobedeceu a lei, porque as pessoas procuraram falhas, e uma das coisas que eles viram aqui era o que Daniel fazia, a oração. E aí ele vai ser jogado, e quando você, através da oração, abre a porta para tocar em Deus, até a boca dos leões é fechada. Então, qual o problema que tem parado você? Qual a dificuldade que tem parado você de orar? Que tem travado a sua oração? Que tem levado a você a não ter mais desejo, força para orar, para clamar, para se prostrar diante de Deus, para estar diante de Deus? As dificuldades da vida. Jesus, ele foi muito sincero e muito claro com todos nós, está aqui na sua palavra. Ele fala na sua palavra: nesse mundo vocês vão passar por aflições, mas tenham bom ânimo, porque eu venci. Se Jesus venceu, nós temos acesso a Ele, e nós vamos vencer também. Então a oração, ela tem que ser algo especial, tem que ser algo grande, tem que ser algo maravilhoso, se colocar diante de Deus mesmo. Aqui eram 3 vezes, acredito que de manhã, meio-dia e de noite, o Daniel estava lá, estava clamando. E às vezes o que acontece conosco é que nós queremos resposta. Quem está esperando uma resposta aqui? Todos nós queremos resposta, né? Deus me responda, Deus isso, Deus, e não vem a resposta não chega. A resposta vai chegar quando você perseverar, a resposta vai chegar quando você não desistir, quando você persistir, quando você for insistente. Daniel sustentou a sua vida de oração, em meio a perseguições, ele não abriu mão da sua vida de oração, e é isso que nós temos que fazer, em meio a qualquer dificuldade, correria da vida, né? A lida do dia a dia, que nós temos, a agenda puxada, pesada, de acordar cedo e correr a tanta coisa e dormir tarde, mas nós temos que sustentar uma vida de oração na presença de Deus. Não podemos por nada abrir mão disso, porque isso aqui que sustenta o cristão, isso aqui que nos leva ao céu, é isso aqui que nos traz resposta daquilo que procuramos, que pedimos, que clamamos, que oramos, é a oração. Não tem como ter resposta, e nós precisamos fazer isso. Outro exemplo muito bom, interessante, é de Ana. Quando a Ana vai orar a Deus, quando a Ana está passando por aquele problema tão sério, triste, né? Dentro da sua família, dentro da sua casa, sendo zombada, desclassificada, é triste, é complicado. Mas você não vai ver a Ana aqui reclamando, murmurando, e isso e aquilo outro com Deus. Não, a Ana vai ter uma atitude louvável, uma atitude diferente, e uma atitude que vai tocar o íntimo do coração de Deus, porque Ana vai orar a Deus, e a oração é você expressar o fundo do seu coração, e a Ana vai se prostrar. O sacerdote até pensava que ela estava diferente, embriagada, alguma coisa, tão cedo do dia, essa mulher está desse jeito, porque ela talvez ela só saía um som estranho, né, dela, algo que não era normal ver, mas ela estava ali diante de Deus e falando: Deus, está aqui a minha causa, o meu coração, faça como o Senhor quiser, eu creio que o Senhor pode mudar, e o meu pedido, e ela estava clamando, e ela estava ali diante de Deus, expressando o profundo do seu ser, da sua alma, para que Deus fizesse algo, e Deus vai fazer, e Deus vai ouvir, e Ana vai ser abençoada, e ela vai receber a resposta, ela vai ser sarada, porque a oração abre a porta do céu, e quando a porta do céu abre, derrama bênção, derrama milagre, derrama unção. Então, se nós queremos respostas de Deus, nós temos que saber tocar o coração de Deus. Não pode ser só aquela oração, né, fake news, né? Parece que está orando, mas não está. Abre a boca, e a gente tem que ter esse cuidado dentro da igreja, né? Tem que ter esse cuidado na presença de Deus, de realmente orar uma oração forte, uma oração diferente, uma oração que expressa o nosso coração a Deus. E Deus vai fazer o quê? Vai tocar, vai
vai liberar a bênção, vai responder a oração dessa mulher, e ela vai ter o Samuel, e vai voltar para Deus, e vai adorar a Deus, vai louvar a Deus, né? Que é a expressão de oração e adoração, vai entregar seu filho de volta para Deus, e Deus vai abençoar com muitos outros filhos. Sabe por quê? Porque alguém entendeu que o som que Deus queria ouvir não era de murmuração, não era de briga, não era de contenda. O som que Deus queria ouvir era outro. Era um som que ia tocar o seu coração. Era um som que leva uma pessoa a um nível diferente. Então, para nós aqui, o que tem tirado a gente da presença de Deus? O povo de Deus precisa estar na presença dEle. O povo de Deus precisa mover, através da sua vida de oração, essa cidade. E nós temos um potencial extraordinário desse som que nós podemos liberar, que quebra cadeias. É o som da oração sincera. Quando oramos, declaramos a nossa dependência do Senhor. Porque quando você ora, esse próximo diante de Deus, você está dizendo: Deus, eu dependo de Ti. Eu dependo da Tua presença, eu dependo do Teu favor, eu dependo da Tua unção, eu dependo da Tua graça, eu dependo do Senhor. E quando nós oramos, nós estamos nos colocando diante dEle. A oração não é apenas pedir, mas desenvolver, criar um relacionamento profundo com Deus. Pedir é para pedir, mas tem gente que na sua oração só sabe pedir, né? Me dá esse carro, me dá essa casa, me dá esse dinheiro, me dá esse emprego, me dá saúde, me dá isso, me dá isso, me dá isso. E Jesus falou que tem que pedir, não tem problema. Mas não é só pedir, é você deixar Deus falar com você. Sabe, é criar relacionamento. Você pode pedir o que você quiser, mas pare para ouvir. Deixa criar esse relacionamento com Deus, esse relacionamento com o Pai. É intimidade. É na oração que o coração de cada um de nós vai ser alinhado à vontade de Deus. Já viu que, se você for ver na Bíblia, tem vários tipos de vontade. Tem a vontade do homem, tem a vontade permissiva e tem a perfeita vontade. Qual dessas você quer? Né? Porque tem aquela permissiva que você ora. Não, eu quero. Deus fala: tudo bem, você quer, está aí. Não era a permissiva, ou não era a perfeita, mas Ele permitiu que você tivesse. Mas tem a perfeita vontade de Deus, que é aquela que você sabe que Deus aprovou e que Deus fez para você. É a perfeita. E para a gente saber qual a perfeita vontade de Deus, a gente tem que criar relacionamento com Ele. Para você ouvir a voz dEle, para você ter convicção no coração: Deus falou comigo. Essa é a resposta de Deus, é a vontade perfeita de Deus, né? E aí, essa vontade perfeita a gente vai saber quando nós temos um relacionamento. Não crie um coração ou uma mente de alguém que é super espiritual. Já viu? Tem gente que parece ser super espiritual, parece um crentão super espiritual, né? Mas você vai ver, na realidade do dia a dia, é terra seca. Não tem vida com Deus, não tem intimidade, relacionamento com Deus no dia a dia. Não tem vida com Deus. Sua oração é vazia, sua oração, sabe, não flui, porque não tira tempo, não tem tempo. Mas quando está na presença das pessoas é super. Deus falou comigo. Falou? Quando? Como? Que direção Ele te deu? Como foi que Deus falou? Como é que Deus fala, você sabe? Você conhece a voz dEle? É aqui. Só que isso aqui requer o quê? Oração profunda, intimidade com Deus. Diga assim: relacionamento com Deus. E nós precisamos desenvolver isso aqui.
entrar nesse nível que Jesus nos chama para o mais profundo da busca da adoração, se alinhar. Sabe o que é que está alinhado? Sabe quando você está alinhado, você está falando a mesma linguagem, você está ouvindo, você está fazendo, você está recebendo. E a melhor coisa que tem é quando você conversa com Deus e Deus te responde. Você conversa com Deus e Deus está te ouvindo. É demais. Deixa eu dar um conselho para você. Não ore apenas pelas necessidades que você tem. Não ore apenas pelas necessidades. Porque uma grande parte das pessoas oram pelas necessidades. Deus, eu preciso desse milagre. E às vezes, por causa do problema, elas correm para Deus e começam a tirar uma vida de oração. E eu quero, e eu preciso. São as necessidades. Não ore só pelas necessidades. Ore para criar um relacionamento com Deus. Independente do que você passa, independente das necessidades, tenha um relacionamento profundo com Deus. Está uma maravilha, minha geladeira está cheia, está tudo suprido, minha despensa, estou bem, não estou devendo nada para ninguém. Uma maravilha, Deus é bom demais. Aí você vai continuar tendo relacionamento com Deus. Amém? Continuar profundo, oração profunda, busca profunda, tira tempo com Deus. E aí continua. Está difícil, geladeira está cheia de litro de água. Aí você vai continuar tendo uma busca intensa por Deus. Quantos estão me entendendo? Não só pelas necessidades, mas para conhecer o coração de Deus. Você sabe, quando a gente é sensível na adoração, a gente conhece o coração de Deus. Deus não aprova isso. Você sente. Deus não quer que eu faça isso. Você sente. Você vai até receber uma direção para dar uma palavra para alguém daquilo que Deus está sentindo. Porque você está tendo o quê? Um relacionamento. Tenha, mais um conselho, tenha um momento de oração. Momento de oração todos os dias. Dá um jeitinho. Não é só na hora da emergência, não. Dá um jeitinho todos os dias. Procura um tempo especial. Tira um tempo, eu sei que você pode. Tira um tempo especial, dá prioridade para Deus. Não seja só a oração do botão vermelho da emergência, né? Ai, meu Deus, precisa desse milagre. Aí você ora. Não, tira um tempo, programa isso. Ele é importante para você. Deus é importante para você? Então dá prioridade para Ele. Dá um tempo para Ele. Isso aqui é a oração. E eu vou dizer que a oração, ela passa os limites desse mundo físico e move o céu. Ela move o céu. Tem tantos exemplos na Bíblia que a gente poderia falar para você, mostrar para você. O segundo som, o som da adoração verdadeira. Diga comigo assim: adoração verdadeira e sincera. Uma adoração verdadeira e sincera. A adoração é o fogo do coração diante de Deus. Eu digo que a oração abre o céu, as portas do céu, e a adoração sustenta. Ela sustenta a sua vida de intimidade. Ela sustenta aquilo que você está buscando, que você está pedindo. Ela sabe, é aquela vitamina, é aquele fogo que continua lá todo o tempo, né, da adoração. O salmista diz em Salmo 141:2, ele diz assim: suba a tua presença a minha oração, como incenso, e as minhas mãos levanto como a oferta da tarde. Ele está falando de quê? De duas coisas: oração e adoração. Oração, quando você entra na presença de Deus, e adoração, quando você levanta suas mãos e sustenta a unção na sua vida. Quantos ungidos nós temos aqui, amém? Ela sustenta a unção. Não vai ser terra seca, não vão ser palavras repetidas, não vão ser palavras vazias, não vai ser adoração vazia. Ela vai sustentar. E segundo você pode ver no salmista aqui, ele fala assim: a minha oferta da tarde. Isso quer dizer que talvez tinha de manhã,
que talvez tinha meio-dia. Ele estava só dando uma oferta. Ele estava o quê? Queimando incenso, né? A Deus, ofertando a Deus. Você vai ver uma coisa quando você lê o Velho Testamento, que quando o povo de Deus ia para a igreja, quando eles iam eles se preparavam o ano todo para ir para o templo, e quando eles iam para o templo, eles não iam de mão vazia, eles iam e eles sacrificavam, eles apresentavam diante de Deus, eles clamavam a Deus, eles choravam a Deus, eles se prostravam diante de Deus, eles adoravam, levantavam a mão, sabe, se prostravam, clamavam, e é isso aqui que Deus quer da sua igreja. Deus continua o mesmo, amém? Hoje a gente vem para a igreja, às vezes para ver, será o que Deus pode fazer hoje? Deus pode fazer tudo. Agora quando você vem para a igreja, você entra naquelas portas, você fala assim: hoje eu quero te adorar, hoje eu vou aplaudir, hoje eu vou cantar, hoje eu vou me prostrar, hoje eu vou chorar, hoje eu vou me prostrar. Hoje você vem com uma expectativa, porque Deus está nesse lugar. Você quer apresentar. Eu penso uma coisa, que a igreja, ela mostra quem nós somos no dia a dia. Aquilo que você é num culto de celebração, a sua expressão num culto de celebração, independente do que você está passando, é o que você passa no dia a dia, é a sua busca por Deus no dia a dia. Se você busca Deus todos os dias, se você é um homem de oração, e você está lá diante de Deus, independente da circunstância, das dificuldades, você está lá no dia a dia, quando você entra aqui, é automático, o resultado vai ser o mesmo, você vai se quebrantar diante de Deus, porque você já conhece a Ele, porque você já tem intimidade com Ele, porque você já sabe como adorar. Eu vou dizer para você uma coisa: Deus já conhece o teu estilo de louvor, Deus já conhece o teu coração, Ele já sabe como que funciona isso aqui. Então o salmista está dizendo aqui: ó Deus, a minha oração e a minha adoração, eu estou apresentando diante de Ti como uma oferta da tarde. Receba. Sabe aquilo que você está oferecendo para alguém à tarde? Agradecendo, exaltando. É isso que ele está dizendo aqui. Sabe, o meu prazer é ofertar, o meu prazer é dar. Ele está ofertando aqui a adoração dele. Ele está derramando o coração dele diante de Deus. E isso é adoração. A oração, quando você lê aquele texto do início que nós lemos, você vai ver uma coisa: que a adoração, ou a oração, ela não ficou presa nas quatro paredes, ela passou aquela cadeia, aquela prisão, e tocou o céu, ao ponto de acontecer o quê? De acontecer que, de repente, quando Paulo e Silas estão orando e adorando a Deus, nós sabemos a canção, onde eu vi um cantor falando que um dia ele perguntou para Deus, ele ficou assim pensando: será qual foi a canção que Paulo e Silas estavam cantando? Porque deve ter sido muito forte. Qual seria? Não sei, a Bíblia não fala, mas eu sei que era forte, e eu sei que era de coração, que a Bíblia fala que vai acontecer o quê? Um terremoto. Sabe o que é isso aqui? Resposta de Deus. Deus falando assim: estou ouvindo a tua oração e estou respondendo a tua adoração. Estou ouvindo a tua oração e estou respondendo a tua adoração, porque a oração abre as portas do céu, e quando o céu se abre, aí vai ter um terremoto, aí vai vir anjo naquele lugar, vai abrir todas as cadeias. Olha, a Bíblia fala que se abriu todas as portas, e as prisões, todos foram libertos, todos foram livres. Então, isso quer dizer o quê? Que uma oração poderosa e uma adoração aquebrantada abre a porta do céu e liberta pessoas. As cadeias vão cair através da adoração. Eu quero declarar na sua vida hoje: se você entrou aqui com algum tipo de problema, precisa quebrar cadeias, precisa quebrar grilhões, precisa, resolver algo, só adore, que a adoração quebra cadeias em nome de Jesus. Glória a Deus, que mensagem poderosa do nosso querido pastor Luiz Almeida. O início dessa série, você não pode perder
os próximos episódios, né? As próximas mensagens que virão aí. Então prepare o seu coração. E agora eu sei que você já preparou aí a sua Santa Ceia, né, meu bem? Nós estamos aqui para celebrar a ceia do Senhor aqui online com você. Eu sei que você pode ter até improvisado na sua casa, mas o importante é você realmente estar celebrando esse momento muito especial. A Santa Ceia, Jesus ensinou para os seus discípulos a fazer memória dele, né, que simboliza todo o sacrifício, o seu sangue que foi derramado na cruz, o seu corpo que foi moído na cruz do Calvário em favor de todos nós. Então nós queremos agora orar e vamos estar celebrando a Santa Ceia. Pai querido, nós te apresentamos essa ceia ao Senhor em memória, Pai, do sacrifício, de como o Senhor realmente se entregou por nós na cruz do Calvário. E eu te agradeço, meu Deus, por esse momento, por nós termos o privilégio de sermos resgatados pelo Senhor e sermos perdoados pelos nossos pecados, Senhor. Muito obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Abençoe essa pessoa que está aqui assistindo esse culto nesse momento e que também está fazendo conosco essa Santa Ceia. Pai, abençoe grandemente em nome de Jesus. Amém. Você pode tomar a Santa Ceia, você pode pegar e comer o pão e depois tomar o vinho. Muito bem. Você que Senhor conosco, eu creio que Deus está movendo o poder sobre a sua vida de cura, de milagres, de restauração. Minha esposa vai estar orando agora pelo Brasil, né, que nós vamos encerrar esse culto orando pela nossa nação hoje, dia 7 de setembro, que é proclamado o Dia da Independência. Mas nós cremos que o Brasil, né, não só na história é independente, mas também no mundo espiritual. Que nossa nação seja liberta de todo o mal, de todas as forças que movem o reino das trevas. E nós cremos que caia por terra. O Senhor é poderoso para destruir, para destronar as fortalezas do mal que ainda atuam nessa nação. E nós cremos que o Senhor, nesse dia, está movendo o seu poder sobre a nossa nação. Amém. Pai, em nome de Jesus, nós unimos a nossa fé em oração, abençoando a nação brasileira. Sim. Declaramos que essa nação pertence ao Senhor, que o Senhor possa reinar, que o Senhor possa ter o domínio completo sobre o Brasil. Oramos pelos nossos governantes, oramos por cada família, Senhor, da nação brasileira e declaramos, Pai, um tempo novo sobre o Brasil. Sim, nós também nos colocamos diante do Teu altar pedindo perdão pelo pecado da nossa nação. Perdoa, Senhor, a nossa nação. E cremos, Pai, numa nação livre completamente para Te servir, para Te glorificar, em o nome do Senhor Jesus.